Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lucas Lima aqui mais uma vez. A aula de hoje vamos estar falando aí sobre movimento uniforme. No caso, essa aula é voltada aí para os meus alunos do primeiro ano. Tá? E a gente vai tentar entender um pouquinho aí do nosso conteúdo que já foi passado aí por vocês por meio de arquivo em PDF. Né? Alguns chegaram a ver em sala o iniciozinho também do conteúdo. Agora a gente vai estar falando aí um pouco sobre esse movimento uniforme. Já falei para vocês anteriormente que o que a gente está estudando aqui nesse nosso primeiro ano é a parte da física que se chama mecânica. Né? Mecânica vai se dividir em três partes, basicamente. A gente tem a cinemática, que é o que a gente está estudando no momento. A gente tem a cinemática, a gente tem a dinâmica e a estática. No caso, a cinemática, todas elas, né, têm função, né, a mecânica de maneira geral estuda o movimento. Mas a cinemática, ela vai estudar os movimentos sem se preocupar com a causa deles. Basicamente, a gente vai tentar entender as características dos movimentos por meio de funções e equações, por gráficos, por tabelas e sem considerar as causas deles. Está aqui, ó, sem considerar suas causas. Isso aqui é muito importante para a gente lembrar. Vamos seguir aqui um pouquinho. Coloquei aqui para vocês uma situação que provavelmente todos vocês já tenham vivido, que é basicamente o seguinte: se você está viajando, né, e observando o velocímetro do carro, né, e você percebe que durante determinado intervalo de tempo ele vai demonstrar sempre o mesmo valor de velocidade. Isso aqui, ó, mesmo valor de velocidade aqui em vermelho para a gente é extremamente importante. Quando isso acontecer, com qualquer objeto que seja, nesse caso que a gente está falando de um carro, né, a gente vai dizer que esse móvel está descrevendo um movimento uniforme, né, no caso MU. Alguns livros trazem isso daqui como MRU, que seria movimento retilíneo uniforme. Né? No caso, a gente, quando coloca movimento uniforme, a gente não está falando só de trajetórias retilíneas. Essa é a diferença. Quando a gente está falando de MRU, só retilíneo, movimento uniforme, qualquer trajetória. Então vamos lá. A principal característica desse movimento está aqui, ó, nessa palavra uniforme aqui para a gente. Ó. Ela vai significar para a gente que a velocidade vai ser constante. Beleza? Então, essa é a nossa principal característica. Quando um móvel estiver se deslocando com velocidade constante, a gente vai dizer que ele está descrevendo um MU. Né? Com isso, a gente tem algumas consequências, né? Devido a esse fato de ter velocidade constante. A primeira é que o móvel percorre espaços iguais em intervalos iguais. No caso, ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempo iguais. Coloco aqui para vocês um exemplo aqui. Ó. Imagine que eu tenho aqui uma trajetória e eu tenho aqui, ó, 10, 20 e 30. Aqui, por exemplo, tudo aqui em metros. E aí eu tenho que certo móvel, né, se desloca aqui com a velocidade constante de 10 metros por segundo. Digamos que ele saiu aqui, ó, do zero. Né? Então, no instante 0 segundos, ele está aqui. Depois de 1 segundo, ele vai estar nesse. Em 2 segundos, vai estar aqui. Em 3 segundos, ele vai estar aqui. Se a gente for observar, a cada segundo, ó, 1 segundo, 10 metros. Mais 1 segundo, de 10 até 20, 10 metros. Mais 1 segundo, de 2 até 3 aqui, ele andou de 20 até 30, 10 metros também. Então percebe que para intervalo de tempo iguais, a distância percorrida, no caso os espaços, né? Os espaços percorridos, né, são iguais. A próxima propriedade que a gente tem é o que caracteriza o movimento uniforme, velocidade escalar constante e não nula. No caso, quando a gente fala de constante, ela pode ser qualquer valor. Pode ser um valor positivo, pode ser, por exemplo, menos 2 metros por segundo, que aí ele vai estar voltando na minha trajetória. Pode ser um valor quebrado, por exemplo, 2,5 km por hora. Pode ser um valor positivo inteiro, por exemplo, 3 centímetros por hora. Né? Ele só não vai poder ser zero. Tá? Só não vai poder ser zero. Isso aqui, quando a gente diz aqui, ó, não nula, significa pra gente aqui, ó, diferente de zero. Beleza? Porque se a velocidade for zero, né, ele não vai estar, digamos assim, descrevendo um tipo de movimento. Para isso que a gente está estudando. Então não pode ser zero. Ele não vai estar variando nessa minha trajetória aqui que eu vou tomar como referência. Beleza? E por fim, a última característica que a gente tem aqui é que
a aceleração escalar é nula. Por que a aceleração é nula? Porque a velocidade não muda, então a aceleração vai ser igual a zero. Não tem aceleração no movimento uniforme. Então aqui a gente já tem uma maneira da gente conseguir diferenciar o movimento uniforme do movimento uniformemente variado, que a gente vai aprender um pouco mais para frente. O movimento uniforme é aquele que não tem aceleração. Beleza, pessoal? Vamos seguir aqui um pouquinho mais. Agora a gente tem aqui a equação horária das posições no MU. Basicamente, é o que vai fazer com que a gente consiga prever, né, as posições em qualquer instante de tempo que a gente quiser. Eu vou mostrar aqui para vocês como que a gente chega nessa equação por meio da equação da velocidade. Vocês vão lembrar comigo que a equação da velocidade era V ΔS sobre ΔT. Essa é a equação que a gente tem da velocidade média. A gente sabe também que a gente pode reescrever essa equação dessa maneira. Esse delta, aqui em física, quando aparece, indica para a gente variação. No caso, variação da grandeza que a gente tem aqui representado na frente. No caso, aqui a gente tem posição. Então, isso aqui é posição final, S, menos posição inicial, S0. Aqui está aparecendo um 5. Deixa eu apagar ali, para não dificultar a visualização de vocês. Apagar tudo aqui. Vamos voltar, então. Então, a gente tem aqui, ó, S menos S0 dividido por ΔT, no caso T menos T0. Agora pensa comigo o seguinte, imagine que a gente esteja cronometrando alguma coisa. Tá? O instante inicial, quando a gente iniciar isso, o meu T0 vai ser exatamente igual a zero. Então se a gente considera ele como zero, sobra só o T. E eu posso fazer o seguinte, eu posso passar esse T para lá multiplicando. Então vai ficar assim para mim, ó, VT igual S menos S0. E agora eu posso escrever simplesmente VT mais S0 igual a S, ou da maneira que vem nos livros, S igual S0 mais VT. Tá? Essa equação a gente chama de equação horária das posições. Você percebe que a posição inicial e a velocidade do móvel serão valores constantes que a gente vai ter aí, né? E os que vão estar variando vai ser o S e o T. Então, para cada instante, para cada T, eu vou ter um S. É mais ou menos aquilo que a gente tinha mais ou menos exatamente a mesma coisa nesse tipo de equação aqui que vocês aprenderam lá na matemática. F de x igual a x mais b, né? Ou, né, y igual a ax mais b. Que a gente sabia que para cada x, quando a gente substituía aqui, a gente tinha um valor. Nesse caso, a gente está tendo um S de t, né, uma posição que varia em função do t. Mas a ideia é exatamente a mesma. Então, como eu disse para vocês, a nossa equação está aqui, mais bonitinha do que no meu desenho. S igual a S0 mais VT. E a gente precisa entender o que significa cada termo desse. No caso, S vai ser a posição no instante t que a gente estiver observando. Então, se eu falo instante 3 segundos, então vai ser a posição no instante 3 segundos. Se eu falar 5 segundos, vai ser a posição no instante 5 segundos. S0 é a posição inicial, é de onde o móvel vai sair. No caso desse exemplo, seria esse ponto aqui, a minha posição inicial. V é a velocidade, que a gente sabe que para esse tipo de movimento é constante, não vai mudar nunca, né? E T é o instante que a gente vai analisando, o instante que a gente vai estar estudando. Basicamente, nos exercícios que forem ser cobrados de vocês, geralmente vai vir esses dois valores aqui revelados, S0 e V, e vai pedir para você calcular ou S ou T. No caso, vai fornecer um e te pedir para calcular o outro. Geralmente é desse tipo que essa coisa é cobrada. É claro que, dependendo dos exemplos, a gente vai ter um enunciado um pouco mais elaborado, dependendo do exercício, mas basicamente é isso. Vai ser cobrado de vocês. Coloquei aqui um exemplo para a gente estar trabalhando. O seguinte, ó. A função horária S igual a menos 20 mais 4t indica que a velocidade do corpo é 4 metros por segundo e a posição inicial é menos 20. Pessoal, olha só isso aqui comigo. Essa posição aqui é a função horária da posição. Sempre que começar com S e tiver o t aqui não elevado ao quadrado, no caso elevado a 1, que não tem, a gente sabe que é uma função horária da posição no MU e que o formato dela é esse formato aqui, ó, S igual S0 mais
VT. Então, ó, lembra que eu disse para vocês, os dois valores aqui, ó, sempre vêm revelados para a gente. E os dois da ponta ficam sem ser revelados, no caso S e T, que é o que a gente vai estar trabalhando. Então, ó, percebe que o menos 20 está no lugar de quem? Do S0. Como que eu sei disso? Porque ele é o termo que está sozinho, né? E como que eu sei que é 20 metros, no caso, menos 20 metros e não menos 20 quilômetros? Por causa disso aqui, ó, Sistema Internacional. Ele indica para a gente as unidades padrão. Então, para essa equação aqui, ó, eu vou utilizar metro por segundo para velocidade e segundo para tempo. Beleza? Porque está tudo no Sistema Internacional. E a velocidade é 4. Como que eu percebo isso? 4 é quem acompanha o t. Quem acompanha o t na equação geral é o v, a velocidade. Então, 4 metros por segundo. Por que metro por segundo, não quilômetro por hora? Sistema Internacional, nosso padrãozinho aqui. E a gente tem aqui, ó, por exemplo, aqui, uma projeção, né? De acordo com a minha equação, a gente consegue fazer uma projeção. Por exemplo, aqui, ó, quando t é igual a zero, S vale quanto? Só a gente substitui na equação. S fica igual a menos 20 mais 4 vezes t, que é zero. 4 vezes 0, 0 menos 20 dá menos 20 metros. Percebam que bateu aqui. Quando t é igual a 1, S é igual a quanto? A gente tem a tabela ali, mas só para vocês perceberem como que isso aqui é feito. Ó. S igual a menos 20 mais 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. 4 menos 20 dá menos 16 metros. E assim, sucessivamente, a gente pode estar fazendo, né? Uma outra coisa que pode estar aparecendo para a gente é o seguinte, ó, o instante, né, em que a posição é, por exemplo, 12 metros. Como, aqui eu esqueci de colocar segundo. Seria o seguinte, pessoal. Agora a gente tem um S, não é? A gente quer descobrir um T. Então a gente coloca no lugar do S o 12 que a gente tem, repete a equação para descobrir exatamente quem? Para descobrir exatamente o tempo, né? Então como é que a gente resolve isso aqui? Ó? Esse menos 20 passa para lá somando. Então menos 12, quer dizer, 12 mais 20 vai ficar 32, igual 4t. Agora é só a gente passar o 4 dividindo, né? Então vai ficar 32 dividido por 4, que dá 8 segundos. Então a gente sabe que o instante em que a posição é 12 é 8 segundos. E a gente pode olhar aqui, ó, 8 segundos, posição igual a 12. Então é basicamente dessa maneira que a gente trabalha com a função horária da posição aqui no MU. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos seguir aqui um pouquinho mais aqui com o nosso estudo. O próximo exemplo aqui eu coloquei para vocês um exemplozinho simples. É só para a gente observar as equações e determinar a posição inicial e a velocidade. É só para vocês se acostumarem com a equação. Lembrando que a equação geral é S igual S0 mais VT. Então percebam que aqui, ó, o termo que está sozinho, 10, é o meu S0. O termo que acompanha a velocidade, que acompanha o t, é a velocidade, no caso aqui 4. Então a gente tem que a posição inicial, 10 metros, velocidade, 4 metros por segundo. Aqui, se a gente for observar a posição inicial, menos 20 metros, que é quem está sozinho, e a velocidade, 2,5 metros por segundo, porque é quem acompanha o t. Beleza? Aqui nesse outro, a posição inicial, 4 metros, a velocidade, menos 2 metros por segundo, quem acompanha o t. Esse próximo aqui é onde a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a gente trocou aqui as ordens. Então, esse 1,5 aqui, ó, ele é o V. Veio primeiro o V, percebe? Que veio primeiro o V. E aqui é o S0. Lembrando que o V é o que acompanha o T. Não tentem se orientar pelo que vem primeiro. Se orientem o seguinte, o que está sozinho é o S0. O que acompanha o T é a velocidade. Beleza? Então, S0 menos 6 metros, velocidade 1,5 metros por segundo. E aqui a gente voltou para aquele padrão que a gente tinha antes, S0 e V. Então S0 é menos 8 metros e a velocidade menos 5 metros por segundo. Então é isso, pessoal. Vamos lá, mais um exemplo aqui. A gente tem que calcular... Opa, já tem a resolução ali para a gente. Mas vamos lá. Uma partícula desloca-se em movimento uniforme e a função horária da posição que descreve esse movimento é dada por S igual a 60 menos 10t. Então a gente já tem, ó, a posição inicial aqui e a velocidade também.
no caso a posição inicial 60 metros, e a velocidade inicial menos 10t. A gente pode fazer até um esboço aqui do jeito que esse movimento ocorre da seguinte maneira. A gente pode ter uma trajetória aqui, orientada em metros, e a gente pode dizer o seguinte, que esse imóvel parte daqui, ó, que a posição inicial dele é 60 metros, e que o movimento dele ocorre para esse lado. No caso, ele vai andando em direção zero, já que a velocidade dele é negativa, a cada segundo ele volta 10 metros nessa trajetória. Então vamos lá, o primeiro ele quer calcular aqui, ó, a posição da partícula no instante 2 segundos. Então S, quando, né, t é igual a 2 segundos. Só substituir lá na equação. S é igual a 60 menos 10 vezes 2. Quanto que é 10 vezes 2? 20. Né? Então 60 menos 20 dá 40 metros. Resolvido aí pra gente a letra A. Letra B aqui pra gente. Em que instante a partícula passa pela origem dos espaços? Pessoal, eu disse para vocês que esse tipo de exemplo sempre vai vir o S para a gente calcular o T ou o T para a gente calcular o S. Nesse caso, parece que não foi fornecido nada nessa letra B, né? Porque não está escrita a posição que ele está dizendo, nem o instante. Mas isso aqui para a gente, ó, é a nossa dica, ó, origem dos espaços. Pessoal, a origem dos espaços é essa posição aqui, ó, S igual a zero. Então, sempre que um exemplo aparecer para vocês, origem dos espaços, lembre-se que ele está falando da posição igual a zero. Né? Então, o que eu estou querendo descobrir aqui? Eu quero descobrir um instante, um t, né, em que acontece uma posição. Que posição? Origem dos espaços. Então, 0 metros. Então, é só colocar na equação. Na minha equação aqui, ó. Então, vai ficar, ó, 0 é igual a 60 menos 10t. Eu vou passar o 10t para o outro lado. Passa positivo. 10t igual a 60. T fica 60 dividido por 10, que vai dar 6 segundos. Então, a gente tem aí que depois de 6 segundos, o móvel vai estar passando aqui, ó, por esse ponto aqui da minha trajetória. Beleza? E aí, pessoal, para vocês, de uma forma mais organizadinha, né? Tem aí resolução aí em vermelho que eu coloquei para vocês. Vocês podem estar observando aí com mais calma depois, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, era basicamente isso daí. Eu resolvi dividir esse vídeo em dois para ele não ficar muito grande. Então nesse primeiro vídeo eu expliquei para vocês a matéria e resolvi alguns exemplos, né? E agora no próximo vídeo que eu vou colocar em seguida aqui para vocês, eu vou estar resolvendo as 6 questões que eu coloquei para vocês estarem aí resolvendo em casa. Beleza? Eu vou estar fazendo a correção dessas 6 questões no próximo vídeo. Resolvi não colocar aqui para o vídeo não ficar muito grande. Beleza, pessoal? Então, é isso. Aguardem o próximo vídeo aí para a gente ir tirando as dúvidas.